muitos agora vão perguntar, né? Mas, professor, como que eu aplico esses 4Ps, né? De forma prática, como que eu consigo, de alguma forma, colocar isso na minha vida ou no dia a dia da minha empresa, né? Então, agora eu vou falar um pouquinho como que a gente consegue aplicar os 4Ps. Então, os profissionais de marketing, eles usam as variáveis, né, do mix de marketing como um plano de marketing. Então, em algum momento, eu vou dar um exemplo prático, né? Tem um mês que, de repente, a estratégia vai ser preço. Tem outro mês que a estratégia é qualidade. Tem outro mês que a estratégia é praça. Então, dependendo de cada época, pode ter uma estratégia diferente. Vou dar um exemplo. Agora, na época de venda de chocolates, provavelmente as empresas de chocolate, elas produzem muito mais. Com isso, eles ganham muito mais na quantidade. Então, de repente, pode ter alguma promoção de chocolate, justamente aproveitando a época, por causa da Páscoa. Então, existe uma sazonalidade, né? Para o plano de marketing ser bem sucedido, a estratégia traçada para os 4Ps deve refletir a melhor proposta de valor para os consumidores de um mercado-alvo bem definido. Quando a gente fala valor aqui, a gente não está falando preço, tá? Valor, a gente fala valor agregado. Então, é aquilo que o cliente percebe como algo positivo, não a moeda, né? Então, eu acho importante aquilo, então eu dou valor para aquilo, né? Então, o cliente valoriza o seu produto ou o seu serviço. Então, lembrem que quando a gente tem a estratégia de direcionar para o público, o próprio público que vai ver o valor daquele seu produto, não necessariamente o preço. Ele vai dar mais valor ou menos valor para aquele produto ou serviço. Então, os quatro fatores do mix de marketing estão interrelacionados, como a gente viu antes. Decisões em uma área afetam totalmente ações em outra, como a gente falou ali. Para ilustrar o projeto de um mix de marketing, certamente é afetado pelo fato de a empresa escolher competir com base em um dos 4Ps. Então, existem empresas que focam mais no produto, na qualidade, como a gente viu ali, por exemplo, a Melita. Tem outros, por exemplo, que a gente viu que focam mais no preço, por exemplo, Forte, né, Atacado, alguma coisa que foca mais no preço. Tem outros casos, como a gente viu o cachorro-quente ali, que às vezes foca mais na praça, que tem a ver com a região onde se insere. E alguns, de repente, focam mais na promoção, né? Então a gente vai estudar um pouquinho mais disso. Então a gente fala agora como se fossem peças. Imagine que cada P é uma peça. Então a gente chama isso de um plano de manobra. Então a gente pode pegar mais uma peça ou mais outra peça. Pensando que cada P é uma peça, então o plano de manobra do marketing mix é você dar um pouco mais de atenção para um P e menos para outro. Então essa etapa da estratégia de marketing é fundamental, pois será importante considerar a importância relativa que terá que ser concedida a cada uma das variáveis de marketing mix. Então, no início, a gente comentou de ter um equilíbrio do produto, do preço, da praça e da promoção. E aí agora a gente começa a puxar um pouquinho. Vou puxar mais o quê? O preço? Vou puxar mais a praça? Mais a promoção ou mais o produto? Então, você tem como se fosse uma atenção maior para um determinado P. Esta etapa da estratégia de marketing é fundamental, pois considera a importância relativa a cada uma das variáveis do marketing mix. O gestor, pensa em vocês como gestores, né, de marketing, deverá definir qual a melhor combinação possível entre as variáveis de marketing mix, considerando os recursos, pensem de forma financeira, disponíveis e a necessidade de obter vantagens comparativas face aos concorrentes. Então, comparem, por exemplo, o seu produto, o seu serviço a um concorrente. Então, o primeiro que a gente vai estudar é o marketing mix baseado em produto. Então, quando a gente foca no P de produto, ou uma empresa foca mais no produto, tem alguma coisa que tem, por exemplo, inovação tecnológica. Exemplo, um iPhone, de repente ele é melhor em alguma coisa. Ele tem mais processamento, o computador, de repente, tem mais HD, ele tem alguma coisa que é diferente da concorrência. O produto é melhor, né?
pode ter alguma superioridade qualitativa, a gente comentou do café Melita, né, em relação a algum outro produto, e entra também a questão da especialização. Então, por exemplo, tem um produto que é específico para aquilo. O Spotify é para música, e daí ele direcionou, por exemplo, mais pessoas para um determinado gosto musical do que o YouTube. Então, de alguma forma, ele tem uma especialidade, né? Vou dar um exemplo. De repente, um café, mais fácil de entender, tem um café com um gosto refinado, diferenciado, e de repente a concorrente não tem, só tem um café normal. A gente falou de café antes, né? Então, aqui é um exemplo de marketing mix baseado em produto. Então, quando a gente fala produto, ele foca na qualidade do produto, tá? Então, dessa forma, às vezes o produto até pode ser mais caro, mas ele normalmente vai ser melhor. Vou dar um exemplo, a Ferrari, né? É um Porsche, né? Exagerei que é mais fácil de entender. Então, é um produto de maior qualidade, né? Pensando na velocidade ali, né? Agora, quando a gente tem a estratégia do marketing mix baseado em preço, o preço muitas vezes tem a ver com o preço baixo, né? O preço baixo não é o mais barato. Muitas vezes ele pode ser o preço baixo comparado aos benefícios que ele vai ter. Então, por exemplo, atacarejo forte e atacados estão cada vez mais crescendo porque eles conseguem vender uma quantidade de um determinado produto, né? E com isso eles baixam o preço. Mas a qualidade do produto não baixa. Então, é uma estratégia de venda de acordo com o atacado, com a quantidade de produtos. Então, a escolha do preço premium, né? Então, por exemplo, você compra quatro e paga três, né? Escolha de preço agressivo, por exemplo, tem um preço que é muito mais barato. Promoção, queima de estoque. Você vai ter 70% de desconto nas roupas, na loja, tal, tal, tal. Daí a loja lota porque todo mundo quer desconto, né? Então, aqui focado no preço. É muito comum ter isso após, por exemplo, o Natal, né? Na área de roupas, vestuário, né? É muito comum ter isso, queima de estoque. Marketing mix baseado na praça. Então, quando a gente fala baseado na praça, tem a ver com a região, tem a ver com o ponto de venda ou com a localização daquela marca, né? Então, a força de vendas é mais numerosa ou mais qualificada. Então, quando a gente foca muito na praça, a gente foca no ponto de venda. Então, muitas vezes, a gente, por exemplo, pode especializar ou melhorar a qualidade de um atendimento de uma loja. Então, a gente está focando no ponto de venda. A gente pode renovar, modernizar a loja. Então, a gente está modernizando o ponto de venda. O foco é na praça, no local. Vou dar um exemplo. Uma padaria está melhorando o ambiente, né? Onde fica aquela padaria. Então, o foco é no local, né? E além disso, também tem uma presença mais alargada ou mais atrativa no ponto de venda. Vou dar um exemplo. A gente comentou do supermercado. Então, às vezes tem uma gôndola que é um destaque ou tem uma diferenciação. Então, aquela marca, ela paga por aquele local diferenciado. Por exemplo, a ponta de gôndola, a ilha, né? E daí, por causa disso, eles estão investindo na praça, no ponto de venda, né? Da mesma forma, é muito comum hoje em dia, por exemplo, um produto que foca muito mais hoje na praça do que em promoção. Vou dar um exemplo: cigarros e bebidas. Hoje em dia é proibido, né, no Brasil, a propaganda de cigarros e bebidas como era no passado. Dessa forma, os cigarros e bebidas investem muito menos em propaganda, por exemplo, de televisão, do que no passado. Então, eles pegaram aquele montante que investiam e hoje, por exemplo, eles investem muito na loja. Você chega, por exemplo, num posto de gasolina, algo assim, tu vê que tem um destaque, né, no meio da loja para um cigarro ou para uma bebida. Por quê? Porque aquilo ali se destaca no ponto de venda. Então, tem um investimento para aquilo ali, só que aquilo ali se destaca na loja, e a pessoa acaba comprando por causa da cor, por causa da forma, porque tem LED, né? Então, é um exemplo, cigarros e bebidas no posto de gasolina. Então, o foco aqui está mais na praça, no sentido do ponto de venda. Então, tem um destaque visual, ou até mesmo alguma coisa diferente, né, dentro da loja. E agora a gente vai falar de estratégias de push and pull, né?
Então, a gente fala em português empurre e puxe, né? Até para a gente aprender o termo em inglês, é importante lembrar do português para não confundir, né? A principal diferença entre empurrar e puxar de marketing reside na forma como os consumidores são abordados. Então, você pode empurrar um produto ou puxar o cliente, né? Eu vou falar um pouquinho mais disso agora. O marketing push. O marketing push em inglês, tá, gente? Lembrem que em português não é puxar, tá? É empurrar. A ideia é promover o produto, empurrando esse produto para o consumidor, como nas compras por impulso, por exemplo, na internet, ou em promoções relâmpago em supermercados, por exemplo. Um exemplo que eu acho muito legal é quando você, vou dar um exemplo, tu compra uma pasta de dente. Daí você não compra uma pasta de dente, você vai lá e compra três pastas de dente por duas. Então tu está empurrando, na realidade, duas. O cliente não precisava de três, ele precisava de uma. Mas você vende três para ele ter a sensação que está ganhando uma, né? Você está empurrando uma pasta de dente, né? Sabonete. Vai lá e compra uma caixa com 10 sabonetes. Precisava de um sabonete. A gente vai lá e compra 10 porque fica mais barato. Sabão em pó, às vezes shampoo, condicionador, né? Você compra um shampoo e condicionador pelo preço de um. Você está empurrando um produto a mais, né? Então, é muito comum. Da mesma forma, você pode pegar aquele produto que é empurrado e usar aquilo como um diferencial. Vou dar um exemplo. Tem um chocolate que só é o chocolate. Tem um chocolate que vem com um brinquedo. Aquele brinquedo, vou dar um exemplo, Kinder Ovo, né? Ele acaba sendo o motivador da compra do chocolate. Mas no início ele não era o produto, que é o chocolate. Ele era algo a mais, né? Então a gente está empurrando algo a mais. Dessa forma, a gente induz uma compra de um produto ou serviço. O marketing pull é ao contrário, né? Marketing pull, em inglês, né? Falando em português, é como se fosse puxar, né? É importante cuidar a palavra em português e em inglês, porque push and pull, né? Empurrar e puxar. A ideia é estabelecer um público fiel. Então, no marketing pull, você não está empurrando um produto, né? Você cria um produto fiel, ou seja, vou dar um exemplo, você come um cachorro-quente há 27 anos no local. Aquilo ali cria, de certa forma, uma aliança, né? Porque você já consumiu aquele produto tantas vezes que você volta naquele local. Então, o público, ele acaba voltando. Não quer dizer que ele volte todo dia, mas ele acaba vindo mais vezes porque ele gosta daquele produto. Não por causa do preço, mas porque ele já está acostumado. Isso a gente chama também de marketing de relacionamento, tá? É muito comum isso em grandes marcas, por exemplo, a Porsche. Vou dar um exemplo, o cara compra um Porsche, daí ele vai trocar por um Porsche novo, daí ele vende o antigo e compra um novo. A Lamborghini, né? Não só produtos de alto valor agregado fazem isso. Vários outros produtos fazem isso também. E daí, depois de um certo tempo, não precisa tanto de propaganda. Basta puxar o relacionamento com esse cliente que já te conhece há, exemplo, 5 anos, 10 anos, 20 anos, e daí ele sempre volta, né? É uma forma de você puxar e ele voltar, puxar e ele voltar. Um exemplo de cachorro-quente é muito comum. Mas a gente pode pensar em outros casos. Por exemplo, você vai comprar uma moto Harley Davidson, né? A Harley Davidson, ela faz um café todo sábado de manhã. Ele faz o quê? Ele junta, ou no caso a marca, junta as pessoas que têm moto. Daí as pessoas vão lá e se encontram todo sábado de manhã. Eles têm roteiros, né, de viagens, e a partir daquilo ali a pessoa sabe que é um ponto de encontro de quem tem moto Harley. Então, todo final de semana, o cara que tem uma moto Harley, ele vai lá, se encontra com as pessoas, faz algum trajeto, uma viagem, um passeio, justamente para conhecer um local diferente. Junto com o marketing pull, né, que você cria e fideliza clientes, tem também o que a gente chama de marketing baseado na marca. Quando a gente fala da marca, é algo muito mais forte do que a logomarca. Então, o marketing baseado em marca, ele é uma estratégia pull, como a gente viu, né, anteriormente, mas ele tem algo a mais.
Então, tem um elevado investimento em comunicação, justamente para fidelizar e reforçar o nome da mente, na mente do consumidor, da marca. Vou dar um exemplo. Ouça Coca. Daqui a pouco eu falo Coca-Cola. Daqui a pouco eu falo alguém já entende Coca-Cola. Eu coloco tantas vezes Nike, por exemplo, num comercial, ou aparece tantas vezes Nike num jogo de futebol, que aquilo ali repete na tua mente e você acaba lembrando da Nike. Quando você vai comprar um tênis, você vai acabar tendo uma visão sobre o tênis da Nike, né? E o posicionamento da marca na mente do consumidor, ou o estudo desse posicionamento, também é chamado de branding. Então, você pode, na repetição, colocar elementos dentro da sua marca que passam uma mensagem. Por exemplo, Red Bull. Red Bull passa a mensagem de ação, movimento, esportes, esportes radicais. Hoje a gente tem essa visão, talvez no início não era, mas a própria Red Bull ela se posicionou dentro de vários eventos de esportes radicais e tudo mais, patrocinando esses eventos, que isso ficou meio que implícito, que a marca é movimento, é ação e é esporte radical. Da mesma forma, por exemplo, quando o cara vai comprar uma moto, comentei da Harley Davidson, ele não quer apenas uma moto, ele quer um momento, ele quer como se fosse uma distração, ele não quer só a moto para a locomoção, ele quer. Dessa forma, quando a gente vende algo que não é só o produto, isso fica na mente do consumidor. É o estar daquele jeito, é o estar com aquele produto. Não é apenas status, que muitos acham, né? Mas é o sentir-se parte daquele produto. Isso a gente chama de branding. Então, toda marca, ela precisa estudar e, ao mesmo tempo, ser analisada como está sendo feito o branding. Quando a gente fala isso, o que a gente está querendo dizer é como que a marca, o produto ou serviço, está sendo visto na mente do consumidor. Como que o meu cliente, como o meu público está vendo o meu produto? É como se fosse uma análise. A gente vira o espelho e começa a ver. Como que o meu cliente está vendo o meu produto?